E para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que temos de estarmos todos reunidos como verdadeiros irmãos, bem acolhidos nesta casa, pelos trabalhadores materiais, pelos trabalhadores espirituais, recebendo as inspirações, nos fortalecendo, que Jesus esteja presente entre nós e que possamos receber a sua luz e a sua paz. Que eu, como médium, possa receber as intuições de meu mentor Erasmo Gurgel, para que ele possa desenvolver o seu trabalho da forma que achar mais conveniente. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a verdadeira morada. Para iniciar, um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar. No livro O Evangelho Pede Licença, Paulo Alves Godoy, mas também no seu livro Os 4 Sermões de Jesus, ele nos esclarece que esta passagem ocorre no Sermão do Cenáculo, num caráter particular, estando apenas Jesus e os seus discípulos. Isso acontece em meados da Páscoa, um pouco antes de Jesus ser preso. Jesus, tendo a certeza que estava finalizando a sua tarefa gloriosa pela terra, tentava acalmar os seus discípulos, falando das diversas moradas e que ele ainda estaria vivo. Paulo Alves Godoy ainda nos explica que os seus discípulos, eles já eram seres diferenciados. Já eram dotados de toda uma evolução diferente dos habitantes que moravam na terra, mas que após o desempenho desta missão como assessores de Jesus, eles retornariam para os seus mundos de origem com muito mais desenvoltura, com uma situação mais condizente com o progresso que fora alcançado. Portanto, as muitas moradas são a comprovação da pluralidade dos mundos que são habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec nos informa que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que gravitam no espaço e fornecem condições apropriadas aos habitantes, dependendo do adiantamento, e por isso são condições diferentes. Mas também podem ser interpretadas pelo estado de felicidade dos espíritos, conforme são mais ou menos puros e libertos da matéria. Kardec nos traz algumas classificações, uma bem mais simples, dividindo em 3 classes. Os mundos inferiores, que são aqueles onde existe a predominância da vida material. As paixões reinam e a vida moral quase não existe. Já nos mundos intermediários, existe o bem e o mal. Eles se misturam e existe a predominância de um ou outro, dependendo do adiantamento dos seus habitantes. Nos mundos mais avançados, existe apenas a vida espiritual. E Kardec nos explica que a humanidade compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ele afirma que os espíritos que habitam um mundo não ficarão neste mundo indefinidamente. À medida que eles progridem, eles avançam e podem ir para um mundo mais elevado e farão isso sucessivamente, progressivamente, até que alcancem o estado de espíritos puros.
Um exemplo muito fácil de ser compreendido é com o de uma escola, onde o aluno vai passando de série em série, progredindo em termos de conhecimento, até que possa terminar o terceiro colegial, ir para uma faculdade, mas sempre existe a possibilidade de avançar e aprender coisas novas. A recompensa seria avançar e ir para um mundo mais elevado. O castigo seria prolongar a sua permanência no mundo infeliz, ou então ser relegado a um mundo mais infeliz por se obstinar no mal. Espíritos refratários ao progresso que o seu mundo poderia lhe oferecer serão rebaixados a um mundo mais condizente com o seu estado, porque eles não desejaram o progresso, eles recusaram a todo o progresso que aquele mundo poderia lhes oferecer. Nós ainda podemos utilizar o livro de Dr. Nelson Lobo de Barros, O Evangelho segundo João, onde ele traz a classificação contida no Evangelho segundo o Espiritismo, porém mais fácil de ser interpretada. Então ele nos informa que os mundos primitivos é onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana, onde o espírito inicia sua tarefa evolutiva. Os mundos de expiações e provas, como é o caso da Terra, são mundos de exílio, planetas de reajuste, onde ninguém será completamente feliz, porque visualiza a felicidade nas coisas materiais, que são transitórias, perecíveis e enganosas. Os mundos regeneradores, onde a alma que ainda tem que expiar adquire forças novas. Aquele que se arrepende encontra paz e descanso para se purificar. Mundos felizes, onde o bem predomina em quantidade absoluta. E os mundos celestes ou divinos, que são mundos de luz, moradas de espíritos superiores. Portanto, o Dr. Nelson Lobo de Barros nos afirma que a Terra não é o único mundo habitado. E nos lembra que André Luiz nos informou: todos aqueles que se elevam encontram trabalhos e cada vez terão mais oportunidades de demonstrar a sua elevação. Tudo ocorre sob planejamento elaborado e minucioso, repleto de equilíbrio e justiça. Nós utilizamos o livro de Eliseu Rigonati, O Espiritismo Aplicado, onde ele nos lembra que nós não podemos estar equivocados, iludidos quanto à posição que iremos assumir após o nosso desencarne. Nós não encontraremos um paraíso de ociosidade, mas também não encontraremos um inferno de penas eternas. A verdadeira morada, com certeza, é o mundo espiritual, porque quando nós estamos encarnados, estamos presos no corpo físico. Muitas das nossas evidências de vidas passadas, de nossas tendências, de nossa real intelectualidade, podem ficar adormecidas por conta deste corpo. Tudo o que vivenciamos com seres que amamos ou odiamos pode ficar esquecido e adormecido. Mas uma vez que desencarnamos, que nos libertamos deste corpo físico e perecível, nós adentramos o mundo espiritual e pouco a pouco recordamos todo um passado, onde nos envolvemos com as pessoas, onde erramos e acertamos, onde sabemos nos reconhecer como verdadeiramente somos. Portanto, a verdadeira morada é o mundo espiritual, onde a vida continua cheia de aprendizado, trabalho e progresso. Muitos de nós nos questionamos se quando desencarnarmos, iremos direto para o umbral. Mas Eliseu Rigonati nos afirma que a grande maioria dos espíritos, quando se despojam do corpo físico,
adentram o mundo espiritual e são recebidos por familiares e amigos, que podem levá-los à colônia espiritual que lhe é apropriada. Neste local, eles recebem o mentor sábio, que vai orientar para que possa se preparar nesta nova jornada, na verdadeira morada, continuando com a sua vida. Portanto, ele vai dividir o tempo entre estudo, trabalho e planejamento reencarnatório. E nós ainda podemos utilizar um livro que é maravilhoso, uma delícia de ler, Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. Ele fala sobre o planejamento reencarnatório e nos afirma da necessidade e do quanto é imprescindível escolhermos alguns fatores para desempenharmos a nova vida na nova reencarnação. Então, são eles: família, posição social, profissão e também deficiências físicas, que vão desde uma insuficiência cardíaca até problemas motores complexos, que deixam a pessoa, muitas vezes, inválida e necessitada de auxílios de diversas pessoas. Mas, continuando, Eliseu Rigonati fala que a morada dos desencarnados, eu peço licença, a morada dos desencarnados são as colônias espirituais, que não podem ser percebidas por nós por conta da nossa limitação material. Estas colônias, elas estão ligadas aos mundos materiais ao qual pertencem os espíritos. A Terra é circundada por um imenso número de colônias espirituais que são como grandes cidades. Elas podem ser divididas em 3 classes. As zonas purgatoriais ou umbral, que são regiões de trevas e sofrimentos. Vão para lá espíritos que não fizeram bom uso da sua reencarnação. Entre choro e ranger de dentes, como nos diz Jesus em várias de suas parábolas, o espírito deve purgar os erros que foram cometidos, até manifestar desejo de corrigi-los. As colônias correcionais são verdadeiras cidades organizadas, onde o espírito aguarda por uma nova reencarnação. Ele vai rememorar o que ocorreu na sua última reencarnação, mas também vai realizar estudos adequados. Erasmo afirma: estudos adequados para que a sua próxima reencarnação seja bem-sucedida. Também irá desempenhar trabalhos edificantes e faz o seu planejamento reencarnatório. As colônias de elevação, onde os espíritos que já alcançaram o máximo de perfeição moral que a Terra poderia lhe oferecer, permanecem em estágios preparatórios para que eles possam reencarnar em mundos superiores à Terra ou então reencarnar na Terra em missões de grande alcance social para o bem de toda a humanidade. Mas existem mundos espirituais para espíritos que não precisam reencarnar devido ao progresso que já foi alcançado, e nós nos questionamos quanto tempo um espírito passa no plano espiritual, quanto tempo ele fica numa colônia. E isso é imprevisível, vai depender realmente da evolução de cada espírito. Mas neste livro, O Espiritismo Aplicado, nós temos algumas informações que achei muito pertinentes. A reencarnação, ela pode ser rápida, logo após a última reencarnação, portanto ele ficará pouco tempo na colônia. Isso acontece porque ele deixou de cumprir coisas importantes na Terra. Ele sabe que apenas quando cumprir todos os deveres, poderá adiantar-se e também adquirir tranquilidade de consciência. Mas também pode ser para acompanhar o progresso do grupo de espíritos ao qual ele está ligado e estão todos reencarnados. E Erasmo me envia uma imagem.
Lembrem-se que muitas vezes nós temos entes queridos vinculados a nós, mas um deles desencarna. E eu uso o exemplo da minha avó. Pensem que ela desencarnou, mas ainda precisa desempenhar várias situações ligadas à minha família. Então, estando no mundo espiritual, rapidamente ela reencarna, podendo vir como minha filha. E aí estará novamente ligada no seio familiar do qual faz parte. A reencarnação, ela pode ser demorada, com um longo intervalo entre as reencarnações. Isso vai acontecer por 3 fatores. Porque ele cumpriu todos os deveres, nada ou quase nada deixou por fazer. Também porque ele está no mundo espiritual aguardando todo o grupo de espíritos ao qual está ligado. Então ele fica lá no mundo espiritual, esperando que um a um todos estes espíritos desencarnem para que juntos possam formar um novo planejamento e reencarnem. Mas também pode ser porque está em estudos prolongados no plano espiritual. As reencarnações, elas podem ser difíceis quando ele não valorizou devidamente a sua reencarnação ou contribuiu para prejudicar a reencarnação de outras pessoas. Ele deverá trabalhar por longo período, chegando a trabalhar por séculos, para ter a oportunidade de reencarnar e valorizar o corpo físico como instrumento de trabalho na Terra. As reencarnações ainda podem ser compulsórias, que nós ouvimos muito. É quando o espírito quer fugir da reencarnação. Grande devedor, ele não quer reencarnar por ignorância ou por comodismo, mas ele não pode estacionar, então ele é obrigado a reencarnar. Normalmente, nesta circunstância, ele não está ligado ao seu planejamento reencarnatório. Os supervisores espirituais é que traçam todo o planejamento para ele. E com todas essas informações, nós podemos nos lembrar da Revista Espírita, março 1858, quando Kardec nos avisa que existem mundos no universo e todos os mundos são habitados por seres materiais, corporais, dependendo da constituição física de cada globo, portanto poderão ser mais materializados como nós, ou então mais etéreos, que é o que acontece nos mundos mais avançados. De todos os habitantes, uns serão mais adiantados, outros menos adiantados do que nós, sob os pontos de vista intelectual, moral e também físico. Portanto, o espaço, ele será povoado de seres inteligentes, invisíveis por nós, mas manifestarão a sua presença por meios ocultos e patentes. Nós podemos nos lembrar que a mediunidade é uma forma de interceder por nós, é uma forma de nos apresentar este mundo invisível, cheio de seres. E nós nos recordaremos que o mais conhecido de todos os livros, livro do Chico, escrito por André Luiz, Nosso Lar, que nos mostra a grandiosidade do mundo espiritual. Mas um livro recente, não poderia deixar de mencionar Moradas do Pai, de Erasmo Gurgel, foi publicado no ano passado. Todos os mundos são inúmeros e os planetas todos são povoados. De todos os planetas, o mais adiantado é Júpiter. Ele é o reino do bem e da justiça, a morada de espíritos bons. Se formos comparar com a Terra, a duração da vida é muito maior, podendo chegar a 5 séculos. Mas também o desenvolvimento da vida é mais rápido, a infância dura apenas alguns meses. Eliseu Rigonati ainda nos informa que os pensamentos que mantemos enquanto encarnados podem determinar a região que iremos adentrar depois do nosso desencarne. As faixas mentais, os pensamentos que emanamos são regiões no plano espiritual.
E as pessoas que têm pensamentos glorificados e raciocinados, apenas voltados ao bem, ao amor, lealdade, paz de toda a humanidade, mas também vinculados a um trabalho honesto para sustentar a sua bela família, formam regiões sublimes, regiões das esferas felizes. Aqueles que têm pensamentos inferiores ligados a ódio, vingança, crimes, estes formarão regiões sombrias e escuras e precisarão de reajuste mental para alcançar a luz. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos esclarece que nós não podemos amaldiçoar o mundo que nos acolhe, porque sempre teremos bênçãos neste mundo. Deus nos colocou no mundo pertinente, não como exílio ou prisão, mas como escola regenerativa. Nós não podemos ser a causa do mal no mundo. Deus amou o mundo, ofertou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Para que o espírita, o verdadeiro cristão, deve ter todas estas informações dos inumeráveis mundos do universo? Emmanuel nos recorda que humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E Erasmo informa, para que não seria, se para que conseguíssemos nos enxergar da forma como realmente somos, ainda num estado evolutivo, morando num planeta que está como segundo lugar no estágio evolutivo, sabendo que existem tantos seres que estão ao nosso redor, povoando tudo, cheio de vida e inteligência e nos auxiliando em tudo o que precisamos saber para avançar. Eu agradeço a oportunidade que tive para que possamos finalizar. Me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nos forneça as condições necessárias para sairmos daqui cheios de luz, sabedores que estamos passo a passo, com esforço e boa vontade, poderemos um dia chegarmos bem perto de Ti. Que os exemplos do amado Mestre Jesus reinem dentro de nós. Agradeço a Erasmo e a todos os trabalhadores espirituais. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada.